Bom dia. Hoje conectados num horário diferente, né? Ao meio-dia. Então a ideia é que a gente receba aqui um convidado. Sei que vocês não estão acostumados a gente aparecendo aqui nesse horário, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente vem fazendo aqui dentro. Então, como vocês estão acompanhando aí, né, que é super bem relatado pela Mari, que trabalha aqui com a gente no marketing, a gente sempre está trazendo coisas novas e uma forma de trazer a nossa cultura organizacional. Eu, como médica veterinária, não vou me colocar muito à frente desse assunto e por isso eu pedi para que o Eduardo Passadori participasse dessa live, para que a gente deixe salvo aqui, registrando esse momento da Qualivets. Então, já vou chamar o Du aqui, ele já apareceu, para a gente dividir a tela. Esse foi o convite. Deu. Oi, Du. Olá, uma ótima tarde a todos, para você também. Obrigada. Bom, gente, iniciando, eu falei que aqui eu não escondo nada, né? Todo mundo sabe, o Eduardo é meu namorado. Então, oi, Dani. Então, o Eduardo é meu namorado e até por isso foi muito mais fácil para mim, como médica veterinária, ter acesso a todas essas informações que eu pedi para que ele viesse aqui compartilhar com vocês. Para a gente da veterinária é um mundo totalmente à parte. É difícil que a gente converse com um colega que saiba dessa área mais de recursos humanos. Não sei se está certo eu falar dessa forma, e aí o Eduardo me corrige. Mas primeiro, Du, quero que você se apresente para a gente, né? Independente de ser meu namorado ou não, você não era quando a gente começou a se aproximar e você começou a me trazer esses conceitos que hoje aqui estão fazendo a diferença. Muito bem. Eu trabalho com desenvolvimento já há mais de 14 anos. Então, foi algo que eu comecei minha carreira com isso. Então, comecei com treinamento e desenvolvimento, especificamente em comunicação, falando de oratória, para as pessoas falarem melhor em público. E aí surgiram diversos treinamentos comportamentais que eu acabei participando, me desenvolvendo, buscando me aperfeiçoar também e que hoje completam aí os processos que eu acabo desenvolvendo nas empresas. Dentre eles, surgiu o processo de negociação, de liderança, processos de coaching, formação em coach, hoje como Master Coach certificado por duas instituições. Enfim, inteligência emocional foi algo que nós fomos buscar também para poder agregar valor e processos de trabalho de desenvolvimento com as empresas. E o meu foco é muito mais nesse âmbito corporativo, eu não tenho esse cunho tão pessoal. Então eu gosto mesmo de trabalhar com as empresas, com profissionais que queiram desenvolver competências e com isso eu fiz toda a minha carreira nesse processo. Então, mais do que falar de mim é ver o que a gente pode agregar com as pessoas ou para as pessoas. Então hoje eu acho que esse bate-papo é muito mais para trazer algumas sugestões, algumas ideias que as pessoas possam aplicar. Ou na sua empresa, se a pessoa for uma empreendedora ou empresário, ou até mesmo como um colaborador ou um liderado que possa trazer alguma coisa diferente para a sua empresa e criar um norte, criar um rumo nesse sentido. Mas eu sou apaixonado por isso, treinamento e desenvolvimento é o que eu amo fazer. Hoje me considero um empresário, investindo também em outras áreas, em outros segmentos. A gente tem em comum até o pet consciente, né, que surgiu um pouquinho disso, mas eu acho que mais lá na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Du, e aí eu quero trazer mais para a realidade, né? Como eu falei, para nós é tudo muito lúdico o que você faz. Eu vivo isso com você e para mim ainda é tão difícil. Mas assim, quando a gente se conheceu, você já batia muito nessa tecla do porquê fazer o que fazer e a história do propósito, que é algo que está tão na moda, todo mundo fala de propósito, tem um monte de livro, mas enfim, o que, que é o propósito? E não é fácil, né? Porque você começa a falar disso, a nossa cabeça perde o sono, mas assim, e aí? Como que a pessoa acha o propósito? Primeiro o que é e depois como que ela vai nesse caminho aí? Tem vários conceitos com relação a isso, né? O que é propósito? Propósito maior de vida? Será que nós temos propósito como se fosse uma estrela guia
que a gente vai percorrer e não vai alcançar esse propósito em vida e seja o legado que nós vamos deixar. Essa é uma forma de ver propósito, propósito pessoal. Existem objetivos, metas ou propósitos que a gente pode chamar até materiais, e não deixa de ser um propósito, não deixa de ser um objetivo, né? As pessoas acabam chamando de uma forma diferente. E quando a gente leva isso para a empresa, já existia missão, visão, que são palavras fortes e que sempre teve muita relevância dentro do mundo corporativo, mas que agora tomou uma outra roupagem que também se chama de propósito, que é um por que você faz o que você faz, por que as empresas existem. E isso não é novo. Eu gosto muito do conceito do Simon Sinek. Eu acho que ele é quem revolucionou um pouquinho dessa forma de pensar propósito, e por isso que hoje a maioria dos coaches e profissionais de desenvolvimento atuam com um propósito, usam muito o círculo dourado, que ele chama, né? Por que, como e o que, a gente pode explorar um pouquinho mais disso. Mas como você me perguntou de base, de onde vem, o que é, na minha opinião, é um conceito, é uma estrutura para que a empresa saiba qual é o caminho que ela vai percorrer, qual é a cultura que ela vai desenvolver, aonde que ela quer chegar. Então, é um objetivo maior para ela. E como pessoa, também não deixa de ser um objetivo maior para a pessoa, que a gente chama de propósito. E que todos nós já tivemos isso, sempre tivemos, ou uma chama ou com mais clareza ou com menos clareza sobre o seu propósito de vida. Mas o que eu vejo também é que as pessoas elas sempre tiveram essa busca por essa conexão, que alguns vão buscar na religião, outros vão buscar na natureza, enfim, cada um tem uma busca, porque a gente quer sempre estar conectado com algo que faça sentido. E aí, eu acho que essa busca por sentido é o que faz com que as pessoas pensem mais no propósito. E cada vez mais as pessoas estão buscando não só trabalhar, mas também fazer algo com que ela esteja conectada. E aí, por isso, a conexão com o propósito da empresa conectado com o propósito pessoal. Então, é um pouquinho do que eu vejo com relação ao propósito. É um objetivo que ambas as pessoas, ou empresas e pessoas, precisam ter para conseguir chegar no resultado que se espera. E aí, dividindo um pouquinho com você, com vocês, né? Porque o Eduardo já sabia o que eu passava. Mas há anos atrás, quando a gente falava disso, e ele falava, não, mas por que você quer fazer o que você faz? E eu respondia, não, eu quero fazer acupuntura. E era aquela fase que todo mundo já sabe que eu corria de um lado para o outro em São Paulo, não sabia direito onde queria chegar, mas eu queria atender, enfim. E ele sempre me dizia que não era isso, né? E eu acho que para muitos de vocês que estão ouvindo a gente agora, eu achei que não ia entrar ninguém, gente. Falei para o Du, vamos deixar salvo aqui, só para a gente registrar, ver quem quer. E a galera está entrando, muito feliz por vocês estarem aqui. Mas eu queria que você dividisse um pouquinho do porquê, como e o quê, porque foi aí que a minha mente começou a entender o que você estava querendo dizer. Legal. As pessoas, elas já fazem, elas tomaram decisões ou escolheram fazer o que fazem hoje com base em alguma coisa, ou nos seus valores, ou nas suas crenças, ou experiências que elas tiveram. Alguma coisa fez com que elas tomassem as decisões que tomaram e chegam no ponto onde ela está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje falando na live de propósito, ou falando sobre propósito, porque nós tomamos algumas decisões da nossa vida. E o que eu quero continuar fazendo que me deixa feliz? Muitas pessoas pensam, você tem que imaginar o seu futuro, ver o que você quer construir. E a experiência que eu tive, antes mesmo da reflexão do Círculo Dourado do Simon Sinek, eu fiz uma reflexão olhando para o meu passado, lendo um outro livro do Ken Blanchard, que chama Liderança Situacional. E ele tem esse livro é fantástico, depois eu posso pegar o nome certinho, mas enfim, é do Ken Blanchard falando sobre liderança. E fazendo a leitura disso, ele trouxe uma reflexão de que o propósito de vida seu está pautado nas escolhas que você teve. E no meu caso, tiveram muitas correlacionadas ao desenvolvimento. Então eu pude ver em momentos que os meus olhos brilharam, que eu tive muita satisfação de estar fazendo o que eu estava fazendo naquele momento. E não só profissional, num cunho pessoal, também experiências com a minha família, com a minha irmã, tentando desenvolver outras pessoas, e no lado profissional, que era algo que eu gostava de fazer muito.
Então, quando a gente pensa em propósito, é um pouquinho dessa correlação. Olhar para o nosso passado, pensar nas nossas decisões, encontrar esses momentos que nos trouxeram muita satisfação e que possivelmente a gente comece a dar nome no porquê a gente faz o que a gente faz. Então, o porquê, às vezes, é difícil da gente colocar em palavras, esclarecer, falar para o outro o que é, por que que você faz o que você faz, mas você já tomou decisões lá atrás. E aí, falando do Círculo Dourado, onde a gente tem três camadas, a mais límbica que o Simon traz com relação a isso é que é como se fosse o nosso cérebro. A parte mais primitiva do nosso cérebro, ela não é responsável pela nossa parte racional, pela linguagem, mas é a parte mais emocional, é na conexão. E a gente se conecta com as pessoas com o propósito. Porque ela faz o que ela faz, vem demais do que ela faz. E aí, brincando um pouquinho disso, as pessoas normalmente sabem o que fazem. O que ela faz? Ah, eu vendo caneta, eu vendo computador, eu vendo iPad. E o Simon traz até o exemplo da Apple, que eu gosto muito, sou muito apaixonado, gosto dos produtos deles. E eles falam, poxa, a Apple, se ela vendesse só iPhone, ela seria uma empresa de celular. Mas existem outras que têm celular. Mas ela não vende o que ela faz. Ela não vende o iPhone, o iPad, o computador. Ela vende o porquê ela faz o que ela faz, que é muito mais intrínseco. E antes disso tem uma camada de como a Apple faz o que ela faz, como as empresas fazem o que elas fazem. Então, o que as pessoas sabem normalmente? Eu vendo caneta, eu vendo computador, eu vendo isso. Como a sua empresa faz o que ela faz? Aí poucas pessoas sabem dizer. Algumas empresas são mais inovadoras, outras têm um conceito diferente, está trazendo, revolucionando o mercado, são simples de usar, pegando o exemplo da Apple, eles têm uma forma dentro dos equipamentos que eles criam que são muito mais organizadas do que outros. E então faz parte de ser simples de usar. Então, como é feito, os detalhes da sua empresa é tão importante quanto o que ela faz, ou mais até. E numa outra esfera ainda é o porquê ela faz, o que ela faz. Então, várias empresas deveriam entender que ela faz para talvez mudar uma forma como que o conceito é hoje. Aí você pode falar um pouquinho do Coliverts, por exemplo, pensando nisso. A Apple quer mudar o status quo do mundo, quer mudar como ela existe hoje. Ela cria coisas inovadoras. E quem pensa igual a ela tem mais aderência com esse público que quer também pensar diferente, que quer mudar o mundo. Por isso que a gente vê filas e filas para quando tem um lançamento de um produto que talvez 2 semanas, um mês depois, todo mundo vai ter acesso. Mas as pessoas que pensam igual a ela, o porquê muito conectado, elas pegam essa fila e são os clientes mais fiéis que uma empresa pode ter. Então, dentro desse conceito, falando de propósito, quando a gente consegue criar um propósito que tem conexão, aderência com o porquê você faz o que faz, ou porquê as pessoas que estão na sua empresa fazem o que elas fazem, e deixar claro isso, é muito mais fácil de reter e de atrair clientes e de atrair também colaboradores que pensam iguais a você. E aí você começa a ter uma equipe, um time muito mais forte. Quando você vende o porquê, o como e o que, ele é uma consequência desse processo um pouco mais construído. Perfeito. Eu não quero perder a pergunta. A Karina perguntou aqui se o propósito de vida pode mudar ao longo dos anos. Existem alguns teóricos que dizem que não, e existem outros que dizem que sim. O que é a minha opinião com relação a isso? Quando você tem algo muito maior, alguma chama que te atrai, ela tende a ser isso ao longo da sua vida. A gente vê músicos, a gente vê pintores, a gente vê atores, diversas pessoas que têm muito sucesso na sua carreira ao longo da vida, nem sempre tiveram sucesso no começo, mas elas persistem porque elas são de fato apaixonadas por aquilo. Então esse propósito, muitas vezes, ele está na gente e a gente não consegue descobrir isso. Eu tenho um grande amigo, o Douglas Menezes, que ele sempre usa essa fala, não é dele, mas me lembro sempre dele trazer, que a maior tristeza do ser humano é nascer, viver e morrer sem descobrir os dons que Deus te deu, sem descobrir o seu propósito, porque você descobrindo, você tem a possibilidade de entregar muito mais. Então, na minha opinião, as pessoas elas nascem com essa chama.
é possível sim mudar o seu propósito de momento, de objetivos, de meta, mas aquela chama que te faz brilhar os olhos, ela possivelmente seja algo que você tenha dom, que você investiu tempo, que você desenvolveu habilidade, competência para colocar aquilo em prática e que, como consequência disso, acaba reverberando para outras pessoas, ajudando, contribuindo com outras pessoas. O André fez um comentário aqui de que muitas vezes acabamos fazendo sem propósito e quando achamos o propósito, mudamos o modo, né? O jeito de fazer, que aí é o como, né? E faz muito sentido aqui até para como a gente faz isso hoje, né? Você pode comentar sobre isso, se é comum mesmo? É. Nós trabalhamos, né? Vamos pegar o exemplo da Qualivex, o seu mesmo, né? Você já fazia da forma como você atua hoje, mas você potencializou muito mais. Antes você atuava sozinha, tinha um diferencial no seu atendimento, nunca abriu mão, não, tem que ser X tempos, né? Sempre foi um período muito mais longo do que a maioria, usou muito mais técnicas do que a maioria, falando com relação a isso. E você tenta manter isso na sua equipe. Então, hoje não é você mais quem faz esse processo, mas tem um desafio muito grande para manter isso na equipe. Então, com a descoberta do porquê você faz o que você faz, o como é feito de forma diferente e o que de fato você faz, eu acredito que com essa descoberta fez com que você alavancasse mais o seu negócio e tentasse enraizar nas pessoas uma cultura muito mais de sinergia com o que você acredita. Então, a descoberta possibilita que a gente compartilhe com outras pessoas, com que a gente tenha uma cara, uma identidade muito maior. Então, eu acredito que na fala do André, isso é sim muito verdade, mas que aconteça um pouquinho disso que eu complementei aqui com relação a isso. Não, e aí, né, gente, eu falo muito da veterinária, que é o mundo que eu vivo, mas tantas outras profissões passam pela mesma coisa porque não é comum. Eu até queria perguntar para o Du, e aí eu não sei a resposta, se, por exemplo, eu, né, uma profissional formando a equipe, formando uma empresa, me tornando empresária sem ter tido isso na faculdade, sem saber direito como fazer. E aí eu tive você, a sua ajuda profissional. É comum as pessoas podem buscar por esse tipo de profissional para terem essa ajuda, seja na vida ou seja na empresa? Que profissional que elas buscam? Onde elas acham esse profissional? O que que elas têm que ter na cabeça para achar um bom profissional também? Para não pagar a casa para achar o propósito, né? Enfim, quais são os cuidados que tem que tomar aí nessa área? Eu não acredito em milagre, onde as coisas simplesmente aconteçam. Quem promete muito, eu já desconfiaria. Porque encontrar um propósito de vida, seja ele pessoal ou da organização, ele é muito desafiador. Principalmente pessoal. Da organização, ela já teoricamente nasceu com um objetivo. Ele tende a ter uma estrutura um pouquinho diferente. Óbvio que hoje as relações também estão sendo um pouco mais maduras, né? Todo mundo está oferecendo propósito. Ah, eu faço, te ajudo com que você descubra. Então, é difícil, de fato, hoje encontrar um profissional que possa contribuir com isso e trazer esse resultado para as empresas. Agora, a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento já há pelo menos 5, 10 anos, elas têm uma bagagem que podem contribuir muito mais com as pessoas do que estão caindo de paraquedas. Mesmo para quem está se formando, eu acredito que para você se formar em um coach, por exemplo, que trabalhe com a vida das pessoas, ela precisa de 2 anos, 3 anos de maturação mínima para poder impactar de alguma forma com relação às pessoas. E existem empresas sérias que apoiam outras empresas. É só pesquisar no mercado com quem ela já fez, com quem ela trabalha, o que consegue entregar de fato, e aí contratar essas pessoas que possam trazer esse resultado de forma mais empírica, mais estrutural. Porque existe técnica. Não adianta uma pessoa falar que, mas eu vi lá, eu fiz isso, vou entregar. Se a pessoa não tiver técnica, não tiver estrutura, não tiver bagagem, experiências, eu vejo hoje, falando em propósito de profissionais com relação a isso, por exemplo, eu tive muito desafio de falar, eu sou coach, eu faço isso, esse é um trabalho que eu desenvolvo.
porque é muito banalizado a nossa profissão, assim como a de vocês como veterinários em alguns casos, para diferenciar de fato quem consegue agregar valor, trazer o que promete, é difícil de saber quem é, mas cabe pesquisa e numa conversa séria, eu acho que todo mundo aqui tem como fazer uma entrevista até para contratação. Eu acho que assim tem que ser. Quando a gente vai contratar alguma coisa que é um pouco mais cara, às vezes a gente dá valor. Pesquisa 3, 5, 10 empresas. E assim deveria ser para a pessoa que vai tocar também na sua vida, né? Vai compartilhar ou vai trocar experiências, vai te ajudar a sair de um ponto, chegar no outro para encontrar talvez o propósito de vida. Mas esse é um caminho que cada um percorre sozinho. Não tem como a pessoa trazer ao seu propósito de vida. Tem como as pessoas terem reflexões. E falando um pouquinho para as pessoas o que eu passei aqui, né? Então, eu comecei a ouvir falar da história de propósito faz 5 anos, no mínimo, né? Que é o tempo que eu tenho mais contato com o Eduardo. E a partir daí eu vim pensando nisso. Só que para mim, o qualidade de vida na Qualivetes, que nem era Qualivetes até então, era muito forte. Esse era o meu propósito na minha cabeça, né? A qualidade de vida batia muito. E aí, nós fizemos mais recentemente, porque foi quando a equipe começou a de fato crescer, que é a hora que o sapato aperta, né? Que você fala, então, mas se eu não sei nem o que, que eu estou fazendo e por que, que eu faço o que eu faço, como que eu vou passar isso para outras pessoas para que elas sintam essa intensidade, o porquê de fazer, o como fazer e o que fazer, enfim, para as pessoas da equipe, né? E a partir daí nós fizemos um trabalho de laboratório mesmo, eu, a Mari e a Karina, uma outra profissional de RH que nos ajuda bastante aqui também, de sentar e falar muitas possibilidades, né? E todas as vezes a gente falava, não é isso ainda, não é isso ainda, não é isso que representa a gente. O qualidade de vida vinha ali, mas não era exatamente isso. E com o Eduardo, nós tivemos, não sei dizer, mensurar nesse tempo, sei lá, 5 dias inteiros, uma semana inteira, né, dividido ali, mas muitos dias dele ali na minha frente, perguntando e questionando coisas da empresa e do porquê e do como, e eu anotando, e a gente olhava e falava, não é isso ainda. Eu me lembro de um domingo que eu falei, não, eu vou sentar aqui, eu vou fazer o propósito. E ele falou, não, não é assim, não sou eu que vou te dar o propósito, né? Então, às vezes, as pessoas também acham que ela vai lá, paga um profissional e o profissional vai falar: tá aqui, ó, esse é o seu propósito, parecendo o bilhetinho da sorte lá do periquitinho do shopping. E não é assim, né? Porque eu penei, então não é tão fácil. Ou tem para pessoas que é muito fácil, ou não. Sempre o idealizador ali tem que entender muito bem. Não, tem algumas pessoas que acabam já tendo mais facilidade com isso, sim. Ou porque já pensaram, ou porque tem mais clareza do que ela de fato é apaixonada por fazer, ou porque já pensou na sua empresa qual que é a missão que ela vai entregar ao longo do processo, e aí conseguiu converter isso de uma forma um pouco mais tranquila num propósito, num objetivo um pouco maior. Mas minha experiência de forma geral não é simples. É trabalhoso, existe processo, existe reflexão, e a hora que a gente chega no nome ou no conceito, né? Porque formular a frase, ele é o ápice, é o ponto final. Então, as pessoas, às vezes, elas sabem, como você sabia, a qualidade de vida está enraizado, é algo que de fato é importante para a gente, e algumas pessoas se limitam e ali tá bom para elas. Elas encontraram o propósito de vida. Só que elas não conseguem. Lembra que eu falei do porquê? O porquê ele é límbico, ele é muito mais emocional. É difícil da gente trazer em nomes, em palavras, racionalizar isso. O que o Simon Sinek diz lá no Porquê, Como e o Que é exatamente o que acontece na nossa construção de propósito. Dar nomes ao porquê a gente faz o que a gente faz é muito difícil, mas existe forma de chegar lá. E lembrando também um pouquinho, antes da Qualiverts, a gente fez um ensaio com relação ao pet consciente. O Também. pet consciente nascia de um desafio, nascia de uma deficiência do mercado, que era oferecer produtos de qualidade, oferecer produtos que fossem testados por profissionais, por veterinários, e que tivessem uma validade ou pelo menos um cunho mais próximo de resolver de fato o que tinha. E aí a Qualiverts, mesmo com toda essa experiência de pensar no propósito do porquê o pet consciente existiu, ainda demorou bastante tempo. E agora conseguiu, de fato,
documentar, trazendo uma frase, trazer um conceito. Foi um evento muito bacana, onde criaram-se atividades dinâmicas para reforçar com que a equipe conseguisse pelo menos absorver aquilo antes até mesmo das outras pessoas que são os clientes, né? Então a equipe precisa também participar desse processo como participou, trazendo ideias, trazendo sugestões, trazendo palavras que possam ser mais próximas. Então a construção também do propósito, do porquê, como e o que, também ele é feito com as pessoas que estão dentro da organização. E assim como foi feito com o Qualivetes. Tem mais chances de ter sucesso. Se só o idealizador da ideia traz o conceito, funciona, mas demora muito mais. Ou talvez não tenha tanta aderência, precisa trabalhar muito mais. Como fez essa participação com todo mundo, a tendência é que isso seja colocado em prática e que de fato se torne uma cultura da organização. E aí o norte, o rumo, é muito mais fácil de ser dado. E de uma outra pergunta, o que aconteceu aqui com a gente, eu vou até contar para vocês exatamente como que foi, né? Nós estávamos fazendo esse trabalho de laboratório, nós três, eu, Mariana e Karina, um dia todo, e nós chegamos a algumas frases ali, mas nesse momento iniciou uma live com uma das nossas colaboradoras, e ela falou, ela se apresentou para o público e ela falou: eu sou uma facilitadora da cura. E nós três nos olhamos e a gente falou: é isso, a gente facilita a cura, né? E as três ficaram ali enlouquecidas e falando: chegamos. E aí eu fui dividir isso com o Eduardo, né? Eu já sei o meu propósito, tal, depois de tantos anos, e o Eduardo falou: cura? Cura? Não sei, cura. Ficou meio assim, aquele balde de água fria, né? Como assim ele não concorda com a cura, né? Ele vive isso comigo 5 anos e tal. Fui dividir com a equipe. E aí a gente falou: bom, o nosso propósito é facilitar a cura por meio do olhar integrativo. E assim, realmente é o nosso propósito, porque hoje eu consigo brigar por ele, né? Então acho que realmente está tudo certo, eu achei ele. Mas eu tive duas pessoas da equipe que disseram: não, cura é muito forte. Cura é quando o animal não anda e depois ele sai correndo. Cura é quando tem câncer e o tumor some. Eu falei: não, gente, isso é milagre, não é cura. É outra coisa. E ali a gente começou um debate. E a nossa proposta foi trabalhar isso com as meninas da equipe, de forma a trazer o olhar dos nossos clientes, que, na minha opinião, eram as pessoas quem mais a gente pode confiar, quem está aqui com a gente desde o início. O que é cura para eles, né? Para quem paga para receber esse serviço. E a gente trabalhou isso com a equipe no dia 16, foi muito legal. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu, como idealizadora, olhei a frase e me encontrei. A Karina, que nos ajuda no RH, falou: nossa, que legal, né? Ok, embora ela também achasse a palavra cura forte. A Mari, que já está aqui desde o começo, falou: é isso, né? Ela é nossa cliente lá, a velhinha dela, 17 anos viva, é isso. Até que ponto, como que o empresário, né, o idealizador ali da empresa, coloca isso para a equipe? Porque eu poderia ter recuado, ter falado: não, realmente, não, cura não é isso, segundo o dicionário. Então, esse não é o meu propósito. E aí eu volto. Como que a gente se posiciona em relação a isso? É importante, primeiro, se identificar, e a maioria ter essa identificação com o propósito. Se isso não acontece, precisa repensar, até que de fato encontre algo que te faça acordar de manhã. Para que serve o propósito? Para quando você estiver num momento difícil, se você tiver dúvida se continua ou não continua, se você precisa tomar uma decisão e ir para um caminho ou por outro, o propósito facilita você tomar decisões, assim como os seus valores. Não abrir mão de algumas coisas na qual você valoriza. Quando você tem clareza disso, é muito mais fácil, tranquilo tomar decisões. Porque se você facilita a cura, por exemplo, por meio da medicina integrativa, não é a busca de outras alternativas, não se tiver dúvida se eu vou trazer mais alguém aqui, mais uma opinião, trazer mais um alopata, você vai trazer, porque faz parte daquele processo. Ah, vamos fazer a eutanásia. Eu sei que você é altamente contra. Por quê? Porque ainda possivelmente não foi inserido todas as alternativas possíveis para gerar a cura. Mesmo que a cura, no sentido para vocês, possa ser até a morte, a passagem de uma forma mais tranquila, a passagem fazendo tudo o que foi possível para aquele animal. Então, o propósito, respondendo a sua pergunta, o que eu devo fazer se as pessoas não se identificam?
Na minha opinião, as pessoas elas vão se identificar com o tempo e as que não se identificarem, elas vão sair por algum motivo. Ou porque o líder não identificou que aquela pessoa tem a conexão com isso, ou porque ela mesma começa a se sentir uma estranha naquele ninho. Por quê? Porque ela talvez não acredite na cura, porque talvez ela não acredite na terapia integrativa, ela acredite no remédio. Não, o remédio é quem vai resolver. Então, cada uma tem um processo de trazer de uma forma diferente. Eu acredito isso, acredito que conforme você multiplica o seu propósito, divulga ele, as pessoas têm essa aderência. Ou elas vão ficar porque tem compatibilidade, porque elas gostam do que você traz, ou elas vão sair por algum motivo. Ou você vai mandá-las embora porque ela não teve essa astúcia, essa percepção ainda. E outra pergunta, Du, como que eu comunico isso para o meu público? Nós estamos fazendo aqui de uma forma que eu e a Mari decidimos e que você, acho que concordou, porque você aceitou vir fazer parte dessa live. Mas, assim, qual é a forma certa de comunicar o meu público? O meu jeito aqui que eu escolhi, gente, foi trazer um pouco para vocês do que está acontecendo aqui dentro. Nós fizemos um evento grande no dia 16, cheio de informações, cheio de conceitos, presencial. Mas se eu simplesmente bombardeasse vocês dessas informações, fotos, vídeos, na internet, vocês nem iam conseguir acompanhar isso, porque é muita coisa. Então, a nossa decisão foi trazer um pouquinho disso por semana, de forma que, conforme a gente vá trabalhando aqui, vocês sejam participantes de tudo isso. E a história da cura, que é uma questão pesada, né? Uma questão a ser discutida, eu quero mais do que nunca discutir com vocês, que são os maiores interessados, né? Por mais que os nossos clientes, todos que a gente pediu uma opinião, e hoje a gente começa um trabalho aqui de trazer essas opiniões para que vocês vejam também e digam se concordam e se não concordam, mas qual é a forma certa que uma empresa comunica o seu propósito? Não existe uma forma certa. Cada empresa ela vai encontrar a sua forma, a sua identidade. O que é importante é ela vivenciar o que ela está praticando, o que ela está pregando, né? Então, quando você encontra um propósito, um como você vai fazer, o que de fato você faz, tenha os valores muito claros, vocês fizeram uma extensão dos valores, que são os comportamentos esperados pela equipe, você começa a viver isso, é óbvio que as pessoas vão perceber lá na ponta de alguma forma. Não precisa nem ser feita uma divulgação. Mas, quanto mais você divulgar isso, mais aderência as pessoas que se conectam com o que você acredita, fica mais fácil delas perceberem, né? Por isso que as redes sociais hoje é tão importante. Então, quanto mais você falar do seu propósito, dos seus valores, do como você acredita que a sua empresa deve agir, as pessoas elas vão se engajar mais. Mas quais pessoas vão se engajar? As pessoas que pensam iguais a você. As que têm um porquê semelhante ao seu porquê. As pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Então não tem uma forma certa. Existe sim uma conexão, ela é instantânea quando a gente começa a praticar isso, a trabalhar mais isso. E óbvio que quanto mais, melhor. E aí a Mari faz um excelente trabalho com relação ao marketing. Enfim, todas as meninas que já participaram, você já falou sobre elas, não preciso entrar nesse mérito. Mas na Qualiverts vem fazendo um bom trabalho de reforço de marca dentro da empresa e também agora começa a fazer um reforço de marca fora com relação a isso. Mas as pessoas, elas já sabiam desse movimento. Você não precisa falar agora do propósito. Elas já conseguiam perceber uma mudança de qualidade, uma mudança na forma de pensar, uma unidade com relação ao que as pessoas, as suas veterinárias, as veterinárias, elas vêm e fazem live. Elas têm a mesma postura, uma postura semelhante, óbvio que cada um com a sua individualidade, mas elas têm uma mesma postura, né? Tem uma forma de pensar semelhante. A Qualiverts hoje consegue fazer essa unidade porque vem trabalhando isso. Então não precisaria necessariamente divulgar, as coisas acontecem com relação a isso. Bom, eu sou a favor de divulgar tudo, porque tudo dá muito trabalho de fazer. E às vezes as pessoas acham que o nosso trabalho é só ir lá, colocar agulhinha. Tem gente que até liga perguntando, mas vocês cobram para pôr só agulha, né? E eu até falo, olha, mas depende do ponto, né? O botão que você aperta que é a diferença. E tudo dá um trabalho, gente, surreal aqui por trás. Então eu acho que todo mundo tem que saber de tudo, sim. As empresas que passam pela mesma coisa
tem que trazer, porque é um super diferencial a gente estar fazendo esse trabalho com a nossa equipe, assim como tantos profissionais se preocupam também com isso, né? Então contem, se vocês fizerem, contem também, compartilhem aí com a gente, sim. E aí eu queria te perguntar também, mas a resposta eu já entendi que é sim, que você então gera um filtro, isso pode ser usado de uma forma estratégica para você atrair o seu público-alvo. Vou te dar um exemplo. Todo mundo que me conhece pessoalmente ou que teve a oportunidade de ser atendido por mim, sabe que eu não sou a veterinária que passa a mão na cabeça de tutor, não, né? Gente, é tipo pai e mãe mesmo, tem que fazer tudo direitinho, decidiu ter, tem que cuidar. Então, assim, nesse momento, eu quero esses tutores como meus clientes, mas talvez aquele tutor que prende o cachorrinho lá com um enforcador de metal, né, e tá amarrado na janela com 3 voltas, talvez esse tutor não seja um tutor que se preocupe tanto, ou talvez não conheça e vire meu cliente, não sei. Mas, de repente, ele vai ouvir bastante informação até que ele se torne o cliente exemplo Qualivetes, como nós temos tantos aí, né? Às vezes é desinformação, às vezes é descuido, enfim, não dá para julgar sem saber. Mas eu posso criar de forma estratégica, por meio do propósito, um filtro para atrair o cliente que mais se adequa ali, eu não sei se é essa palavra, mas com o meu propósito, digamos assim? Esse filtro ele é criado naturalmente. Você começa a multiplicar a informação que você acredita, a que você mais acredita. As pessoas que têm aderência ou acreditam nas mesmas coisas, elas vão acompanhar mais. Pode ser que uma pessoa que não acreditava ou não sabia daquilo, e ela fala, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E ela começa a acompanhar. Talvez ela ainda seja o cachorro que esteja amarrado lá do lado de fora da casa, como era antigamente. Mas a humanidade vem evoluindo, né? As coisas estão mudando, os animais estão substituindo filhos, sem entrar no mérito se isso é o certo, que mundo que vai. Enfim, independente disso, as coisas estão mudando, é um fato. Não tem mais como eu, Eduardo, falar, não, os animais não são tratados como filhos. Talvez alguns ainda não, talvez alguns ainda sejam de sítio, talvez alguns ainda sejam maltratados. Existem sim, existem pessoas más até, é difícil a gente pensar nisso, mas existem pessoas que são cruéis, mas não só com animais, são com humanos, com a humanidade de forma geral, né? Então, quando eu compartilho o que eu acredito, as pessoas começam a ter essa aderência e as que talvez não soubessem, elas vão acompanhando a distância, mas com o passar do tempo elas vão se aproximando, que pode demorar 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Talvez vocês tenham clientes que foi plantada uma sementinha, talvez no início da pandemia, e que ele ainda não está pronto, ou não tem um animal, ou o animal dele não apresentou alguma coisa que ele viu nas lives, mas ele gosta do tema, acompanha vocês, ou de vez em quando recebe algum informativo, e esse sim pode ser um cliente lá na frente, porque ele acredita em alguma coisa que vocês façam, ou da forma como vocês fazem, e aí sim ele pode comprar essa ideia. Agora, isso falando de propósito. Então, esse filtro acontece naturalmente. Agora, falando de marketing digital, que é uma outra história, sim, quanto mais segmentado, melhor. Quanto mais específico, melhor. Mas aí é uma outra estratégia, né? Não é o filtro do propósito, dos valores, é o filtro de estratégia de marketing. Aí é uma outra história. Na verdade, é uma junção de coisas ali que a gente pode utilizar. Acho que na vida também, né? Porque o pessoal também acontece a mesma coisa, você acaba tendo esse filtro natural para chegar onde você quer e chamar as pessoas que mais te interessam ali, é isso? Exato. Perfeito. Bom, outra pergunta em relação ao propósito. Quando a gente começou aqui, você citou o Simon Sinek e a gente pode dividir depois esse link do vídeo aqui no Insta. Gente, não é fácil dividir coisa do YouTube aqui, é mais fácil a gente colocar e vocês irem lá e procurar, porque isso vai para o IGTV, enfim. Aí a Mari poderia contar melhor para vocês, mas eu coloco aqui de novo. Mas ele fala muito do o que, como e o que do círculo dourado, né? E quando você me falava isso, do o que eu faço ou por que eu faço, a resposta ela costuma ser errada de bate-pronto. E nós fizemos essa brincadeira com a equipe. A equipe está muito bem treinada, gente. Não foram muitas que caíram, mas o que a gente esperava? A gente esperava falar assim. O que nós vendemos? E a pessoa tinha que responder o quê, né? Para ser errado e a gente trabalhar nisso.
A pessoa ia falar acupuntura, fisioterapia, moxa-bustão, fitoterapia, né? Ia falar o quê e não o porquê. E aí nós fizemos esse trabalho e a equipe eles trouxeram respostas ótimas, mas o que eu queria perguntar para você são dicas de como que a pessoa separa isso de uma forma um pouco mais clara na cabeça de quem não está acostumado a separar tudo isso. Quando a gente pergunta o que a pessoa vende, o que ela faz, ela tende a trazer o que ela faz. Então, talvez um começo de construção seja escrever tudo o que ela de fato faz. O que ela faz é o que o cliente paga no final, que é o computador, o celular, o caderno, a acupuntura, o ozônio. É o serviço final que sai lá como um descritivo do que você faz. O como você faz já entra um pouco de proposta de valor. Como você faz é a forma como a sua empresa entrega aquele serviço, que tende a ser diferente do seu concorrente. Muitas vezes pode ser igual, mas tende a ter alguma característica diferente. E aí esses diferenciais é o que a gente chama de proposta de valor, que é uma coisa que só você faz. Exemplo do ozônio, da acupuntura, vocês usam propé, vocês usam jaleco bordado, as pessoas usam branco, agora usam pijama por debaixo do jaleco. É um como diferente. Ah, mas todo mundo faz isso. Mentira. Não são todas as pessoas que fazem atendimento, eles fazem nesse formato. Não tem uma mala, enfim, aí entra o como desse processo. O porquê é entender, talvez, o que te motivou a fazer o que você faz. Quais foram as decisões, quais foram os momentos que você teve de grande sucesso, com clientes que você se deparou, o que te deixou feliz, o que faz você continuar, o que faz você acordar todas as manhãs motivados com relação a isso. As pessoas costumam brincar, boleto, dinheiro, e é verdade, óbvio, boleto faz com que a gente acorde, mas talvez a gente acorde e não queira fazer mais aquilo, vai buscar outra coisa. E aí a gente entende que não estava tão conectado com o propósito. Não tinha o porquê você faz o que você faz. E aí se descarta, não é dinheiro. Existem outros motivos mais profundos. Existe o próprio Simon Sinek, ele escreveu 3 livros. Um é do Círculo Dourado, mas ele escreveu um segundo agora, que eu acho que a gente pode colocar também, que ele fala justamente isso, de encontre o seu porquê. E ele pede sempre para alguém te apoiar nesse processo. E de repente é uma sugestão que você está vendo, não vai ler o livro, mas peça apoio talvez para as pessoas e contem histórias. Conte história da sua vida, por que você faz, histórias de sucesso, histórias de insucesso com clientes. E uma pessoa fora observar essa história que você conta e anotar aspectos importantes qual que você traz com mais brilho, e essa pessoa fazer perguntas para que possa entender de fato algumas coisas que às vezes sozinho a gente não consegue raciocinar, vai muito para o lógico, e o porquê ele não é lógico, o porquê ele é um pouco mais emocional, ele é um pouco mais límbico mesmo, eu não consigo encontrar palavras, e talvez uma pessoa como observadora consiga anotar e depois falar para você e você pensar de uma forma diferente, não tão atuante, né? Só naquele momento que você está verbalizando. Então, é uma sugestão de usar esse apoio. Mas o livro do Simon, inclusive, traz essa reflexão de usar esse apoio. De repente, usar o livro e a pessoa e assim fazer um processo um pouco mais completo, ou contratar alguma pessoa que possa, de fato, apoiar, que já tem experiência, que já fez isso com empresas que possam contribuir nesse sentido. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se o propósito, ele sempre tem essa coisa de faltar palavras, de ser uma coisa mais voltada para o emocional, de ser límbico, ou se não, se tem empresa que o propósito é ali, tipo, nu e cru, assim, racional é aquilo e pronto, faz aquilo. Ou não, se a pessoa tem esse propósito tão racional, ela tem que rever. E aí tem que ser até faltar palavras. Qual que é o certo disso tudo? Da forma que a gente hoje, que eu tenho um entendimento, faltam palavras para traduzir isso. Só por quê? Porque é difícil de condensar em uma única frase tudo que você faz, chegar nessa perfeição. Agora sim, ela pode mudar alguma nuance ao decorrer do tempo, as coisas estão mais modernas, a forma como você faz. Então,
essa frase ela pode mudar. O que não pode perder é a essência dessa frase. Então, não é a frase que te define, mas é a essência dessa frase que define o porquê você faz o que você faz. No encontro que nós tivemos da Qualiverts, por exemplo, algumas pessoas não usaram a palavra cura, mas trouxeram qualidade de vida, trouxeram algo mais de não só tratar o animal, também contribuir com os tutores que pudessem fazer de uma forma diferente. Então, ela já está pensando e conectada no porquê, que tem a ver com a integração. Ela talvez não usou a mesma palavra, mas ela está conectada no porquê. Agora, se a gente pensar isso, isso é novo? Não. As empresas existem, o sucesso acontece. As empresas que tiveram maior sucesso, possivelmente elas descobriram o porquê que ela veio ao mundo, o porquê que ela existe, qual é a contribuição que ela vai trazer. E aí ela segue a cultura organizacional com relação a isso. Vamos pensar em Ford, viajando aqui um pouquinho. Ele com certeza tinha um propósito e não foi pensado nesse formato que a gente está falando aqui hoje. O Simon Sinek nem tinha nascido. Mas tinha ali uma essência de reduzir tempo, de melhorar processos, de otimizar algumas coisas. Então a Ford nasceu de um conceito, de um propósito maior de alguma pessoa, por exemplo, a Ford. E assim foram outras empresas. Estou falando dessa, mas quantas não existiram, né? A própria Nestlé está mais de 100 anos no mercado. O símbolo dela, o logo dela de ninho, o leite ninho foi um dos principais produtos, ou um dos primeiros produtos que nasceram, que foi para alimentar, de fato, pessoas que estavam passando por guerra ou pós-guerra. E tem toda a história, a cultura dela surgiu disso. E hoje tem milhares de produtos que são vendidos no mundo todo. Então, cada um tem uma construção, mas sim, ela é difícil de chegar numa nomenclatura, numa descrição, mas ela não pode ser difícil de ser sentida, de você ter aquela vocação e as pessoas que estão com você de trabalhar em prol daquilo. Óbvio que quanto maior a empresa, mais isso vai se perdendo. E aí a empresa tem um esforço muito maior para que essas coisas aconteçam. Por isso que o trabalho de pessoas de recursos humanos são tão valorizados. Porque precisa fazer com que uma pessoa que esteja home office hoje, por exemplo, ela tenha na sua veia a sua cultura, a forma de você navegar com relação à forma de atuar da empresa. Eu queria até que você trouxesse isso, duas questões, né? A primeira em relação à cultura organizacional, porque esse termo também é super usado, super da moda, mas e aí, o que é cultura organizacional, né? Eu passei por isso aqui dentro. Ai, gente, a gente vai startar nossa cultura organizacional. Ótimo. O que é a cultura organizacional? E a segunda coisa, em relação a essa perda do propósito mesmo. Então, hoje eu sinto que se a base aqui da Qualiverts, né? A gente, por exemplo, se a gente morre, se eu morro, se a Mari, que é velha aí de guerra da Qualiverts, morre também, né? Deus me livre, mas enfim. E a gente não consegue passar isso para a equipe que está crescendo. Gente, desculpa, estou para estar latindo, estou para lá, vocês sabem, né? Mas enfim, como que eu faço para enraizar isso? Porque a gente optou por materiais, por reuniões constantes, pela sua participação, enfim, como que a gente faz para manter isso aceso, mesmo que a Juliana venha a faltar, mesmo que a Mari, que foi também muito participante do processo de idealização, venha a faltar, como que a gente faz para, né, passar isso adiante? E aí que você fale também da cultura organizacional. Essa passagem ela é muito mais complexa do que simplesmente trazer a cultura organizacional. Porque aí tem a ver com programas de sucessão, tem que ter outras pessoas que possam tocar a empresa da mesma forma como você faz hoje. E é por isso que a maioria das empresas que elas são familiares, elas tendem a acabar quando o idealizador daquele projeto, ele falece. Os filhos, netos, ou enfim, pessoas que depois vêm suceder, se não foram preparados, eles acabam não fazendo um bom papel. Mas também existem casos que acontecem de fazer uma transição natural, tranquila. Mas isso tem muito mais a ver com gestão, com liderança, com processos que são instalados dentro da organização e que aí vem sim a cultura como um dos processos para que isso seja mantido. Normalmente, quando o idealizador do projeto, ele tem o porquê. Ele tem muito forte e as pessoas respiram isso por meio dele. O desafio que é a cultura fazer isso chegar nas pessoas não só por causa desse idealizador,
mas porque as pessoas que estão ali conectadas com aquilo têm essa identidade e conseguem propagar isso de uma forma organizada. Mas vai sempre precisar ter um líder que faça com que essas coisas aconteçam. A cultura às vezes fica atrelada ao RH, o RH cuida da disseminação, mas tem que estar muito conectado com a estratégia da empresa. Qual é o rumo que a empresa quer dar, qual é o caminho que ela quer seguir. Então, cultura e projetos de sucessão, eles têm que andar juntos. Por quê? Porque só vai ter continuidade uma empresa, ela só vai ser próspera se ela conseguir perdurar ao longo do seu trajeto, do seu percurso, sem tanto envolvimento aí com o líder, o idealizador. Mas não é nenhum problema também. Quantas empresas que nascem, elas acabam morrendo algum dia, seja porque o idealizador morreu ou porque não brilha mais os olhos com relação a isso. Então hoje eu tenho muito mais tranquilidade de pensar, já fui muito mais sonhador, mais idealista. Hoje eu sei que as empresas elas nascem e morrem em algum momento por alguma coisa, por algum motivo, seja porque o dono perdeu o brilho, ou porque o mercado fechou, trouxe alguma inovação que aquela empresa não acompanhou. Enfim, são N os motivos que isso acontece. E não é garantia também. Ah, eu tenho um propósito, eu tenho valores, isso garante o sucesso da minha empresa? Não. É só um fator dentro de tantos outros fatores que uma empresa precisa ter. A empresa precisa dar lucro, a empresa precisa gastar menos do que ganha, a empresa precisa ter processos congruentes, estruturados, pessoas que façam o trabalho. Enfim, são tantas nuances que o propósito, ele é o começo disso, ele é a raiz para que você siga um caminho consistente. Perfeito. Bom, acho que eu consegui esclarecer um pouquinho do que a gente está vivendo aqui em relação a isso, né? Até quero dividir com o pessoal que a gente optou, igual eu estava falando, dos materiais, das reuniões, enfim. Uma das coisas que a gente fez aqui foi a nossa agenda desse ano, onde a gente lembra a equipe aí também dos nossos valores, do nosso propósito, traz o nosso manifesto, enfim. Então, nós fizemos várias coisas. Aos poucos eu vou dividindo com vocês aqui, tá? Mas nós fizemos. E aí é para fazer essa pergunta para o Eduardo. Tudo bem também quando o idealizador, ou enfim, a equipe, pode ser a equipe de RH em empresas maiores, a gente pode fazer uso desse material para martelar ali sempre o propósito vivo, a cultura viva, e aí trazer a equipe para mais perto da gente? Eu tenho aqui um exemplo claro, né? Que é as meninas longe de mim, a gente não se vê sempre, ficamos 8 meses sem nos ver. E aí é Zoom toda hora, né? 10 vezes por dia, Zoom, Zoom, Zoom. E aí, como que você traz a equipe para você? E aí tem empresas também, o Eduardo falou de gastar menos do que ganha. Esse não é um exemplo meu, eu sou gastadeira, eu gosto de dar curso, eu gosto de dar brinde, eu gosto de fazer coisas, então ainda não sou um exemplo nisso, vou trazer aqui para vocês falarem mais disso. Mas as empresas que não têm essa possibilidade, nem de fazer uma agenda, por exemplo, eu estou lá começando e não tenho essa possibilidade. Como que eu trago a minha equipe para mim, fazendo eles brilharem da mesma forma, terem essa vontade de acordar todos os dias pelo mesmo motivo? A construção do propósito ela pode ser feita juntos, né? Já faz com que a pessoa ela traga a sua contribuição naquele momento. Além disso, existem materiais, né? Materiais que você pode fazer em PowerPoint, e-mails que você pode encaminhar com que as pessoas relembrem isso, uma mensagem por WhatsApp. Enfim, a criatividade ela é gigantesca. Você mesmo tem exemplo disso, né? Que a própria Thaís, quem fez muitos dos materiais, ela gastou super pouco. Então, não é o dinheiro que vai fazer o reforço, mas é a atenção, é o carinho, é o cuidado que é feito que reforça esse processo pensado. Então, não precisa de dinheiro para fazer um reforço de marca, fazer um trabalho aí de branding. Óbvio que quanto mais dinheiro, mais fácil fica de fazer as coisas, mas não é dinheiro que faz com que o propósito seja seguido, com que a cultura seja instalada. E aí, assim, dá até um aperto no coração, né? Porque tá acabando o tempo. E são anos, né, gente, ouvindo falar desse monte de conceito. E aí tem tantos outros que vêm na minha cabeça. E claro que eu vou convidar o Eduardo para falar um pouco de valores, porque eu acho que todo mundo que sabe os seus valores muda a vida. E eu vou fazer outros convites nesse novo trajeto aqui que nós estamos, né? Passando agora. Mas, por enquanto, acredito que vocês tenham compartilhado aí com a gente. Então, propósito aqui da Qualivetes, né? Que a gente possa facilitar a cura
por meio do olhar integrativo. Vamos discutir a semana inteira o que é a cura, como chegamos nisso. Quero muito a participação de vocês. Juliana, você pirou, não é nada disso. Ou não, realmente a gente concorda, é isso, vocês estão no caminho certo. Para o Eduardo, quero muito agradecer. Ele é meu namorado, mas está aqui, eu sei, né, quanto é a hora dele, assim, e está aqui disponibilizando isso para a gente. Então, muito obrigada. Quem tiver dúvidas, eu posso, né, Du, colocar o seu celular ali. Vou colocar o celular do Du e pode entrar em contato, ele é super disponível. Então, é alguém, a gente brincou hoje de manhã, né? Que a gente colocou aquele puta currículo lá e a Mariana falou, nossa, mas vão achar que a gente, né? E eu falei, gente, que realmente o Eduardo é super acessível, sim, se tornou uma pessoa super próxima de nós, mas ele começou tudo isso sendo muito amigo nosso. E eu nunca vi nesse tempo todo aí que nós somos amigos e depois namorados, ele falar, não, problema seu aí, arrumou seu negócio e se vira aí. Não, né? Pelo contrário. Então, realmente, ele traz isso e sempre muito de boa vontade para todos nós que somos empresários, que queremos ser empresários. Enfim, então só te agradecer. Vou deixar a live salva. Quem quiser, manda aí para o amigo que está fazendo um negócio e que ainda nem sabe por que quer fazer o quê. E já é um início, com certeza. Se eu não responder rápido, pode deixar sim uma mensagem que depois eu entro em contato com maior satisfação. E aí compartilhando o porquê também, né, de responder e de fazer a questão de contribuir com as pessoas. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, nada mais justo aí eu também fazer a retribuição, a contribuição com o que eu acredito, que é fazer com que as pessoas sejam um pouquinho melhores. Que vem aí ao encontro do que hoje é a minha empresa, né, de Be You, de Seja Você, mas seja o melhor que você pode ser, é o que a gente acredita. É por isso que a gente existe, é por isso que a gente trabalha, de contribuir um pouquinho com cada um da forma que é. Então podem fazer contato sim, se tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa. É isso, gente. Fácil não é, mas tendo uma ajuda boa profissional, a gente consegue seguir no caminho certo. Então, obrigada, Du. Beijos para vocês. Obrigada por todo mundo que estava aqui no horário que a gente nem avisou que ia aparecer, meio-dia. Enfim, a Karina é super fã da Biu, tá falando ali. O André trouxe comentário da Honda. Cida também dando parabéns. Gente, só agradecer por vocês estarem aqui com a gente sempre, tá bom? Beijo, então. Amanhã a gente recebe a Renata Parmegiani no horário normal nosso, 8 horas da noite, falando um pouquinho sobre gatos, falando sobre a Felve. Todo mundo também ouve muito falar e às vezes não sabe o que é. Então, espero vocês aqui amanhã, 8 horas. E quanto à agenda que eu mostrei, a gente vai sortear com certeza para vocês participarem disso também, tá bom? Beijo, Tchau, tchau. gente. Obrigada. É.